Oi, gente, tudo bom? Meu nome é Flávio, eu sou ilustrador e animador 2D e esse aqui é um dos nossos vídeos retornando àquela série que é o Ars Opinião. Por quê? É o Ars Opinião e não o Projeto Ars, que é o inicial. Porque o Projeto Ars eu estou deixando agora para fazer basicamente tutoriais. E como tutoriais, pelo menos da forma como eu faço, eles são coisas bem mais complicadas, bem mais elaboradas, vai levar mais tempo para fazer mesmo. E para não deixar o canal vazio, sem nada, sem nenhuma postagem, então eu estou fazendo essa parte que é de Ars, que é de opinião, que na verdade ele veio, né, do Projeto Ars, que já tinha bem mais assuntos. O vídeo de hoje é com o tema ideologia. E por que eu resolvi fazer esse tema de ideologia? Tem a ver com o fato de alguns dias atrás eu ter visto um vídeo que tinha sido recém-lançado pela Rita Von Hunt, que é uma pessoa que eu costumo seguir e ver os trabalhos dela, e eu acho que são muito bons. E, na verdade, esse tema ideologia, de certa forma, compreendeu boa parte dos estudos de sociologia que eu tive no segundo semestre do ano passado. Então eu trabalhei muito em cima disso. E isso me serviu como uma forma de entender muitas coisas do mundo. E como, né, eu estou fazendo o curso que é de pedagogia, esse entendimento ele era voltado para a gente compreender o papel do ensino. Mas não me permitiu apenas compreender o ensino, mas compreender a sociedade como um todo. É que ensino é uma parte muito importante da sociedade, da composição da sociedade, embora muita gente acredite que não tem a ver. Então o que acontece é que eu vendo aquele vídeo, eu percebi que a Rita ela focou basicamente na origem da palavra ideologia, origem histórica da palavra ideologia, até a definição de Karl Marx. Não que, de repente, essa forma de se trabalhar não seja boa, mas, da forma como eu consegui estudar, aprender e compreender, eu entendo que o termo ideologia ele começou a ser melhor definido a partir de Marx, e não, de repente, que Karl Marx, né? Não sei se de repente todo mundo que vai ver esse vídeo tem essa intimidade, né? Mas a questão é a seguinte, eu entendo que a partir de Karl Marx o conceito de ideologia começou a tomar forma e começou a se transformar num entendimento mais encorpado. Da mesma forma como eu entendo que para as ciências humanas o materialismo histórico dialético, que é como a gente chama o método de pesquisa de Karl Marx, ele serve como base para inúmeros avanços nas ciências humanas, inúmeros avanços mesmo, que até então você não conseguia chegar. Você não tinha, de repente, um material, um método, algo que de repente te propusesse uma riqueza tão grande e uma precisão tão grande, pelo menos nas ciências humanas. É a forma como eu consigo entender. Porque até então, até mesmo se você parar para pensar em termos de sociologia, pensa no tripé da sociologia. Se você pega Durkheim e Weber, basicamente um é o oposto do outro em termos do que eles pensam. O Durkheim ele diz que a sociedade ela exerce um poder coercitivo sobre o indivíduo, e o indivíduo desse poder coercitivo ele não tem como escapar, e se ele escapar ele está ferrado. É uma visão dele de mundo e de sociedade. Aí o Weber ele faz o oposto, que é você ter a noção de que a sociedade, embora ela faça uma pressão enorme sobre o indivíduo, cabe ao indivíduo seguir a pressão da sociedade ou não. Ou seja, o indivíduo ele sempre tem a liberdade, ele sempre tem a condição de dizer não e de quebrar tudo isso e mudar a realidade. Você vê que existe uma certa evolução, mas existe uma oposição. Já o método
que é proposto pelo Karl Marx, ele pensa da seguinte maneira: você tem, na verdade, duas oposições, né? duas ideias que são conflitantes entre si. Por exemplo, a sociedade exerce um poder coercitivo sobre o ser humano, e a outra que o ser humano ele consegue e ele tem plenos poderes para modificar a sociedade. E aí ele trabalha de maneira a você pegar essas duas oposições, que são os conflitos, os contrastes que o mundo tem, e através de uma análise histórica e material, por isso que é materialismo histórico dialético, né? Porque a gente faz um trabalho, um esforço dialético de pegar as duas oposições, você fazendo uma análise histórica e sem lançar mão de conceitos que são metafísicos ou religiosos. Aquelas ideias de que, porque Deus quer assim, porque, sabe, existe um conhecimento, um poder superior que determina que é assim, sabe, de uma maneira racional e de uma maneira buscando elementos que são materiais, que são os elementos que a gente tem no mundo. E para isso você começa a ter como objeto de estudo a história. Você vai ver que em cada lugar, em cada época da história, você começa a perceber os elementos e dessa forma você faz comparações e você começa a criar toda a situação e a partir disso você vai trabalhando essa ideia de dialética até que você encontre proposições que sirvam para que você aplique na sua vida real, material, da mesma forma como o objeto de pesquisa, de trabalho, de estudo, de entendimento foi a materialidade, tudo aquilo que existe no mundo, concretamente falando. As proposições, as propostas, elas visam a gente interferir no mundo material, no mundo da nossa vivência cotidiana, daquilo que faz parte do nosso mundo palpável. E dessa forma a gente vai conseguir fazer com que esses conflitos eles se tornem obsoletos. Eles deixem de fazer sentido. Você consegue chegar a uma outra realidade. Esse é o resultado do processo dialético de Marx, que é bem diferente da dialética clássica. Ela já tem essa questão dialética, mas ela não é materialista. Ela tem um elemento forte, religioso, a questão de que, né, tem sempre o papel divino de Deus, das leis divinas que foram recebidas através de alguma inspiração, de alguma, sabe, e sempre tem alguma coisa que não está dentro do nosso âmbito material e histórico. Isso faz com que a gente chegue a proposições e a resultados que são muito diferentes. Esse método ele visa a você superar realmente essas contradições. E quando colocados em prática, porque ele pode ser colocado em prática em inúmeros pontos, em inúmeros fatores, em inúmeras áreas, você consegue perceber que com o esforço, porque é toda uma questão de esforço, é de trabalho mesmo, não só de pesquisa, tem o esforço de você entender tudo que está lá atrás, você fazer uma proposição de uma novidade e você colocar em prática. E você percebe que todo esse esforço ele gera realmente uma nova situação, uma nova realidade. Lógico que se a gente pensar no mundo como ele é, com as pessoas que sempre vencem e as pessoas que sempre perdem, você propor de repente métodos que você aplique no seu dia a dia, na vida, na sociedade e que vai transformar tudo para que essas questões sejam superadas, isso significa que uma vez superada uma questão, provavelmente aquele que sempre ganhou pode ser que não ganhe mais e aquele que sempre perdeu não perca mais. Então, né, geralmente quem está ganhando o jogo não quer mudar as regras, porque se mudar as regras pode ser que não ganhe mais. Aí a gente consegue entender os conflitos que existem e até mesmo a demonização sobre o marxismo. É simples assim. Eu ainda não eu ainda não cheguei no ponto da ideologia. Por quê? A ideologia, segundo Karl Marx,
é aquela visão de mundo que faz com que a gente entenda que o mundo é assim mesmo e a gente aceite o mundo daquela forma, mesmo o mundo não sendo dessa forma. Então, a ideologia, de um modo bem grosso de se definir, seria uma falsa consciência da realidade. Você acha que o mundo é assim. Por exemplo, o mais forte sempre explora o mais fraco. É assim que o mundo é assim que o mundo sempre foi. Quem é mais preparado, ele exerce o seu preparo, o seu poder para escravizar quem é menos preparado. O mais inteligente, ele sempre se dá bem. O mais burro, ele sempre se dá mal. Faz parte de ideias que tem a ver com a ideologia. Toda essa questão assim, do tipo, o cara que é mal, ele sempre se dá mal. E o cara que é bom, ele sempre se dá bem. Ou seja, lá você está vendo uma pessoa que ela é má, que ela está fazendo mal, você não precisa fazer nada, porque essa pessoa ela vai se dar mal no final. E a gente nunca sabe quando é o final, mas no final ela sempre se dá mal. E aí todo mundo cruza os braços e espera que por uma questão divina, algum fogo que caia do céu, alguma pandemia que aconteça, de repente haja a mão de Deus sendo exercida sobre aquele que é mal. E aí a gente tem uma forma de compreensão do mundo. Espera um pouquinho. Ai, vem cá. Ai, meu gatão. Conhece o Galileu? Galileu é o meu gatão, gostosão. Às vezes ele fica aqui. É um dos que ficam colados no pai, Vem cá, bebê. Tem outro lá embaixo que já tá miando. Só que sai daqui da frente para eu poder fazer aqui, bebê. Vem cá, ó. Vem cá com o pai. Vem cá com o pai. Vem cá, ó. Papelzinho, óculinhos. Vem cá. Nana aqui. Isso. Você gosta de naná aí? Naná com o pai. Oi, ó, o Morgan chegando. E esse aqui vocês já conhecem, né? O Morgan. O Mog. Ele tá aqui com o pai. Ele já é um pouquinho mais... Não vai subir. O Galileu já tá em cima. Vamos lá. Eu falava... Eu falava da falsa consciência da realidade, Então, só que esse conceito, não que ele seja um conceito errado, mas a gente começa a perceber que esse conceito de falsa consciência da realidade é, na verdade, o início de uma definição um pouco mais aprimorada sobre o que é ideologia. Porque se a gente vê a partir desse ponto de vista, não que houveram definições conflitantes, eu, pelo menos, compreendo que as definições de ideologia elas foram complementares, sempre complementando uma nova, complementava a anterior. E aí a gente começa a perceber que houve uma evolução para se pensar a forma de interagir e criar o mundo à sua volta. Como, na verdade, a primeira coisa que a gente percebe é que não somente a ideologia é uma falsa consciência da realidade, mas a gente percebe que a ideologia é uma ideia da realidade que a gente tem, que ela é originária das camadas dominantes da sociedade, que ela vende pra gente uma visão de mundo como ele é, da realidade, de Deus, de economia, de um monte de coisa que faz com que a gente aceite aquilo e não apenas aceite, mas que a gente interaja e continue a construção dessa sociedade, desse mundo deste jeito, com as injustiças, com os privilégios dos que têm mais poder, que têm mais dinheiro, e de repente com a miséria daqueles que são os menos favorecidos. E aí você eterniza esses conflitos. Você faz com que nada mude. Entra ano, sai ano, entra década, sai década, entra governo, sai governo, e tudo continua do mesmo jeito. E aí, por exemplo, se a gente pensar no campo da política, se cria a ideia, que é, se a gente parar para pensar, uma ideologia, de que
Governo é tudo igual, política é tudo igual, partido político é tudo igual. Porque você tem uma visão de que, sabe, não adianta nada. E não é que não adianta porque os partidos políticos são todos iguais, os governantes são todos iguais. Porque até mesmo entre partidos políticos que estão conflitando para dividir o poder ou pegar o poder, assumir o poder, governar e tudo mais, existe a ideologia. E a questão é o seguinte, a ideologia, quanto menos perceptível é a ideologia, mais eficaz é a ideologia. Entendeu? Ou seja, tudo aquilo que você acha que é natural, provavelmente é ideológico. E não sendo percebido como ideologia, mas como algo natural, ele tem uma eficácia, ó, chapchura, mano. Porque a partir do momento que você começa a desconfiar de que talvez seja uma ideologia, aí você questiona e você começa, dentro da tua cabeça, a pensar na possibilidade de você trocar isso por alguma outra coisa. Pode ser melhor, pode ser pior, mas outra coisa. E outra coisa é outra coisa. Quando você pensa em outra coisa, você tem outro resultado. E esse resultado pode favorecer ou não favorecer quem está em cima, pode ou não prejudicar quem está embaixo. E aí a gente percebe que, assim, primeiro que foi uma evolução que começou, eu entendo que começou com essa definição de Karl Marx. Aí vieram outras pessoas que fizeram toda essa evolução da definição e de como a gente pode trabalhar a ideologia. Que aí veio o Gramsci, o Althusser, o Mésaros, por exemplo. Eu penso nesses 4 nomes porque eu estudei bem esses 4. E a gente chega à noção de que a ideologia ela está sendo aplicada onde ela existe e propostas para a gente superar essa ideologia. Uma das propostas mais interessantes é a de que você precisa criar uma nova ideologia para que essa ideologia possa substituir a ideologia anterior. Ou seja, você faz um trabalho de criar uma ideologia. Só que se você não tiver consciência de que existe uma ideologia que está exercendo o seu poder, fazendo com que você perpetue o mundo do jeito que ele é, você sequer vai ter condições de propor uma ideologia nova que substitua. E a ideologia ela é uma coisa tão arraigada no mundo que a gente vê a ideologia sendo aplicada na economia. É simples. Na economia, a gente percebe quando uma pessoa diz que, por exemplo, que a riqueza ela só vem, o cara ele tá rico porque ele trabalhou. E ele só ganha dinheiro graças ao trabalho dele. Só que quando você analisa bem mesmo, né? Como funciona e qual é o trajeto das pessoas milionárias, você percebe que existe o trabalho na riqueza? Existe, mas não é o trabalho do cara que ficou rico. Ele, na verdade, explorou outras pessoas que trabalhou. E essas pessoas ganharam bem menos do que foi a riqueza que elas geraram, e esse excedente foi para o cara que estava explorando. É assim que se enriquece no mundo. Leia Karl Marx. Tem uma coisa ali chamada mais-valia, ou mais-valor, que é o excedente daquilo que você ganha e que você produziu, que não vai para você. Vai para quem? Vai para quem te contratou, por exemplo. Essa é uma ideologia grande, que você... se você não enriqueceu, é porque você não se esforçou o suficiente. E tem gente, olha, que se esforça anos, eu não conheço gente que morreu na miséria e sempre acreditou que, olha, eu nunca me esforcei tanto quanto eu poderia, eu nunca me doei tanto quanto poderia, e a pessoa nunca chegou lá, e a pessoa sempre acreditou que um dia ela ia chegar lá, e ela chegou lá, sabe aonde? No cemitério. Ela nunca conseguiu. E o pior de tudo isso é que você acaba vivendo de um jeito em que você é escravo do trabalho exaustivo. Você não consegue ser feliz porque na tua cabeça, olha só a ideologia, na tua cabeça você só vai ser feliz na hora que você for rico, que você vai ter poder, que você vai ter uma vida cheia de e tudo mais.
Ou seja, você perde a sua oportunidade de ser feliz com aquilo que você tem. Você precisa, para o sistema, né, para a roda do sistema da economia girar, você precisa ser ganancioso. Porque se você não for ganancioso, você de repente, desse jeito tá bom, você não pode ser simples. Se você for um cara simples, de repente daquele jeito tá bom, você não vai se esforçar mais. E aí você não faz a economia girar tanto quanto ela poderia. E você precisa ser ganancioso. Porque a sua ganância vai alimentar o enriquecimento de alguém que vai chegar para você e vai falar, olha, se você se esforçar, um dia você chega lá. E tem gente que chega lá. Só que de repente a pessoa fica 5, 10 anos ali ralando, dando muito lucro para alguém ali atrás que ela ganhou e aí falou, bom, tá bom, vai. Esse cara já ralou pra caramba. Lógico que não sem antes perceber que o cara de repente já absorveu completamente a ideologia dele, a ideologia dominante. E aí o cara percebe assim, não, esse cara, se eu permitir que esse cara ele tenha ali um espaço de destaque, ele se estabeleça, tudo mais, ele vai reproduzir a minha ideologia. E aí isso vai continuar do mesmo jeito. E é assim que acontece. Quando uma pessoa ela chega lá, é porque ela já absorveu, já se apropriou da ideologia dominante. Não é porque ele já trabalhou pra caramba e aí o cara ali que se aproveitou de você chegou e falou assim, coitadinho dele. Ele já me deu tanto lucro, vou deixar ele agora ser o chefão, enfim, ter o negócio dele. Não é. Isso faz parte da economia. Até mesmo da ideia, por exemplo, que é muito arraigada em muita gente, é de que se você tiver políticas públicas sociais, de benefício social, você está pegando o pessoal mais pobre e você está fazendo com que eles se transformem em vagabundos. Isso é uma ideologia. Sabe? É aquele lance que eu lembro, por exemplo, na época que estava bombando toda a questão de Bolsa Família, aquela história de que, o cara veio lá do Nordeste, tem meia dúzia de filhos lá, e ele trabalhava de pedreiro em São Paulo, e o cara agora está recebendo Bolsa Família, e está recebendo por cada filho e tudo mais, o cara não precisa mais trabalhar de pedreiro. Aí o cara, de repente, resolveu voltar lá para o Nordeste para cuidar dos filhos. Olha só que vagabundo. Cara, pensa numa coisa. Você é um cara que você atravessa o país para você ganhar dinheiro, para você sustentar a sua família que está do outro lado do país, que você nem conhece, você não acompanha o nascimento, a educação, o desenvolvimento dos filhos. Você não conhece seus filhos não te conhecem. Você acha que isso é humano? As pessoas sofrerem esse tipo de cisão, de rompimento de laços familiares. Por quê? Porque precisa ganhar dinheiro para sustentar a família. Isso é desumano. E as pessoas acham, não, é legal. Sabe o que é isso? É ideologia. Você acha que tá certo o cara ser explorado pra caramba, ficar do outro lado do país, longe de toda a sua família, de tudo aquilo que lhe é querido, trabalhando que nem louco, sendo humilhado porque você acha que uma pessoa que trabalha na obra, na construção civil, ele é tratado como? Como rei? Não é tratado como rei. Você acha que ele vive como? Ele não vive bem. Nem vem com essa história. Porque qualquer pessoa que já viu um canteiro de obra sabe como que é tratado. Primeiro que é tratado como peão. Mas e assim, o peão não tem jeito, ele nunca vai aprender direito, ele é burro, ele nasceu burro, ele tem algum problema. Ele tem um problema de cognição, ele tem um problema genético. Eu já vi muita gente falando isso, que o pobre tem problema genético. E os seus filhos nascem com esse problema genético. Eu já vi gente que não conseguia ter filho. E que, de repente, diante da sugestão de... Por que, vou ter um monte de gente ali que acaba tendo filho, não tem como criar, bota ali para adoção. Por que você não adota? Eu não adoto por causa disso, porque a pessoa já vem com esse defeito. Sabe o que é isso? Ideologia. Você percebe a ideologia no comércio, nos negócios. Veja só como é interessante a questão do coaching. O coaching, ele fala para você assim, não me venha com problemas, me venha com soluções. Utilizar essas frases motivacionais, inclusive de origem budista. Seja você mesmo a mudança que você quer no mundo.
Sabe, uma pessoa que não se esforça, uma pessoa não chega nunca em lugar nenhum. E aí ela fica tacando fogo em você, sabe? E fazendo com que você sempre ache meios de ganhar dinheiro e fórmulas e mais fórmulas e mais fórmulas. Daí o que acontece? Esses mesmos caras, extremamente burgueses, ligados ali à economia neoliberal, quando você está em crise, qual é a primeira coisa que eles vão fazer? Vão pedir arrego para o governo perdoar a dívida, eles sonegam imposto, eles pedem um refinanciamento a fundo perdido, só que você, o peão, experimenta não pagar a sua dívida do cartão de crédito ou sua dívida no banco. Experimenta para ver o que acontece. Sua dívida triplica. Ninguém te perdoa. Só que o grande empresário, ele poderia muito bem nessa hora falar assim, não me venha com problemas, me venha com soluções. Faça a sua parte, vamos lá, gente. Transforme o mundo. Seja você a mudança que você quer no mundo. Não, ele quer que o mundo mude para que ele continue com o privilégio dele. Isso é o quê? Ideologia. Você vê ideologia na religião. Como não vê? A religião é uma das armas mais fortes de ideologia. Que ele faz com que as pessoas demonizem aquilo que deve ser demonizado, né? Então, por exemplo, não é à toa que muita religião coloca, por exemplo, o marxismo como o demônio. Tem gente que fala que a cristianidade ela é ligada ao capitalismo. O capitalismo ele é uma parte do cristianismo. Eu já ouvi gente falando isso. Talvez não com essas mesmas palavras, mas eu já ouvi. E tem gente que acredita nisso. Existe, lógico, uma grande ligação entre o capitalismo e as religiões protestantes. Isso desde a origem tanto do capitalismo quanto da religião protestante. Porque o protestantismo ele encontrou no capitalismo uma forma de ele se fortalecer, que é com a pessoa que trabalha, que ganha pelo seu próprio sustento. Lógico que dessa forma, eles se retroalimentaram. E o protestantismo no mundo, ele surgiu no momento em que o capitalismo estava surgindo, e até então existia, na verdade, a nobreza, que a nobreza era aquele escolhido por Deus, que tinha o poder e a legitimidade de sobrepor aos outros grupos da sociedade. E aí você vê um grupo chamado os burgueses adquirindo poder, dinheiro e influência, e eles precisavam de alguma coisa que sustentasse isso e que legitimasse. E aí eles encontraram nessa interpretação protestante o seu suporte e a sua legitimização. Isso é ideologia. Sem contar, hoje em dia, na forma extremamente suja com que religiosos utilizam a ideologia para dominar as pessoas. Primeiro, das maneiras mais ridículas de usar o púlpito como palanque político, como venda de um monte de benesse, como a história do feijãozinho ali que o cidadão lá, o boiadeiro, está vendendo por R$1.000 e que, segundo ele, cura o coronavírus. E a pessoa compra por quê? Ideologia. Porque para ele, o cara ali, ele é um homem religioso, é um homem de fé, ele é um homem que ele é ungido pelo Senhor. E uma pessoa ungida pelo Senhor, ele sempre fala a verdade, porque tudo aquilo que ele fala e o que ele faz está abençoado por Deus. E ninguém deve se meter. Quem não se lembra daquele videozinho do Malafaia falando para não se meter com um representante ali da igreja que seja corrupto? Porque você não se mete com quem é ungido, porque senão vai acontecer alguma coisa muito ruim com você. Você vai morrer e vai ser Deus que vai te punir, porque você não mexe. O que é isso? Ideologia. Ideologia serve para te meter medo. Então, gente, é bom a gente ficar muito esperto com essas coisas. Tem coisas simples na ideologia sendo aplicada à religião. Eu vi algum tempo atrás, me passaram um link de um cara que é um religioso ali, também, né, da corrente evangélica, e que ele fazia umas pregações muito interessantes, sabe? Ele demonstrava ali um poder emotivo, toda uma emotividade, e falava umas coisas assim
muito loucas, assim, que não é possível. E tinha musiquinha atrás, né, que dá todo aquele melodrama, e tudo isso vai carregando emotivamente a pessoa que está ouvindo aquele tipo de coisa. Mas aí eu comecei a ver que de vários vídeos repetiam basicamente a mesma mensagem por detrás, de você se afastar de qualquer pessoa que pudesse lhe abrir os olhos e questionar o que seria a palavra de Deus. E a palavra de Deus é a palavra que o religioso está falando. Se ele falar para você, come aquele cocô, é a palavra de Deus. Tudo bem, ele não vai falar come aquele cocô, mas tem muito cocô disfarçado que ele manda você comer e você come, porque é a palavra de Deus. Você só ainda não percebeu que aquilo ali é o cocô. Só que, se você parte do princípio que essa é uma pessoa de Deus e ela está falando a verdade, porque ela está imbuída de um sentimento, de uma preocupação, de todo um envolvimento divino, essa pessoa faz o que ela quer. E você não questiona. E aí, para que essa dominação continue se perpetuando, ele fala para você, desconfie de uma pessoa que seja sempre crítica. Porque uma pessoa sempre crítica está sempre de olho nas coisas, vendo, isso aqui está certo, isso aqui não está, fazendo seleções, não importa de onde venha. E eu vi esse cara e muita gente, sabe, falando dos vídeos do cara. E olha como é maravilhoso. E ele falava assim, quem de repente merece ser seu amigo, quem merece ser alguém que você considera, que você segue, que você tem do seu lado. E aí você vai limando todo mundo que de repente tem alguma visão um pouco mais crítica sobre as recomendações que ele dá. Eu lembro de uma coisa que foi assim, pra mim, selou a sacanagem por trás de tudo isso, que ele falava, por exemplo, de um cara ali que Jesus curou da lepra e que o cara ficou pobre. E que ele ficou pobre porque todos os objetos que ele tinha quando ele era leproso, toda a riqueza, todo o dinheiro, tudo estava infectado com a lepra. E aí eu fiquei pensando, cara, mas que evangelho que tem isso? Que o cara foi curado e o cara, depois que ele curou, ele ficou pobre. E quando ele tá com lepra, ele não era pobre, ele era rico, um rico leproso. E aí eu me lembro de vários livros e várias histórias e várias coisas que eu já havia lido dessa época mesmo de Jesus e relatos falando sobre essa questão da lepra, que era uma coisa realmente muito comum, fazia parte realmente da vivência deles e da realidade deles. E as histórias que eu me lembro de ter coletado eram de pessoas que, mesmo de origem bastante de patrícios e tudo mais, quando ele ficava com a lepra, a própria família pegava e largava o cara nos locais ali afastados na lepra, e o cara já estava pobre, já não tinha família, já não tinha mais ninguém. Dificilmente alguém ia dar alguma coisa. Então, na verdade, a lepra que fazia com que o cara ficasse pobre. E se o cara se curasse de lepra, o cara já era um cara que muitas vezes a própria família já tinha tido ele como morto. E ele não tinha como voltar à sua condição. Mas aquilo dizia, aquela história, aquela construção de que o cara foi curado da lepra e aí ele ficou pobre, era para dizer o seguinte, quando você não se converte à religião aqui, você é como se fosse o cara leproso, você tá cheio de chagas, você tá todo, ferrado. E aí, quando você se converte, então Jesus curou você, limpou você das suas chagas, da sua lepra, e aí então você tem que pegar tudo aquilo que fazia parte da tua vida, da tua riqueza anterior, então você tem que jogar fora. Você tem que ser pobre novamente para você seguir o teu caminho. Ou seja, se isole de todas as pessoas com quem você tinha contato quando você não era religioso daquela determinada seita, religião, sei lá. Eu já vi isso. Tinha pessoas que eram amigos meus, amigos íntimos, que se converteram e desapareceram e não queriam saber mais de conversa. Quando me procuraram, era para me forçar a me converter. E eu só voltaria a ter esse mesmo grau de amizade se de repente eu me convertesse. Eu passei por situações assim. E eu acho isso criminoso. E não é só na religião. Você vê isso na família. Aquela ideia da família, que a família é a coisa sagrada. Deus é família, família e Deus, Deus e família. Que a família é uma coisa divina. Família é uma coisa muito importante. Mas assim, é uma coisa que te prende. Por quê? Porque se você supervaloriza a família, você desvaloriza ou menospreza a sociedade como um todo. Por quê? Você muitas vezes acaba tomando atitudes que prejudicam a sua cidade, o seu estado, o seu país, o seu bairro, para favorecer quem é da família.
Você prejudica muitas vezes quem tem mérito. Lembra lá da economia meritocracia, né? Quem tem mérito muitas vezes não tem espaço, não tem vez. Quando você é uma pessoa que tem poder e você tira essa oportunidade de uma pessoa que tem mérito para conseguir alguma coisa, para você favorecer alguém que é da sua família. Porque a sua família é sagrada. E você precisa sempre ajudar a família porque a família ajuda você e você ajuda a família. Então você monta uma mini máfia. E dessa forma você está fazendo com que todos os membros dessa família sejam reforçados na ideia de egoísmo. A ciência tem a sua ideologia. Tudo bem, não é toda a ciência e não é sempre, mas a eugenia, ela é uma ideologia. E até a gente chegar nos seres humanos, mas que é logo, de repente, o patamar mais extremo disso, mas você vê a eugenia sendo colocada nos animais, nas plantas, nas frutas, aquela raça de cachorro que todo mundo gosta, que foi um processo de eugenia, de cruzamentos e mais cruzamentos, de raças, de genética, até você chegar àquilo ali. Plantas também, mesma coisa. E as frutas também. Agora, de repente, a pessoa faz isso com animal, com planta, com fruta, e você chega, de repente, àquela fruta bonita, linda de se ver, grande, forte, aquela que, de repente, nenhuma praga pega, você vê aquele animal, né, bonito, aquela coisa toda. E aí, se você já aplicou todos esses conceitos para todos os seres da natureza, é lógico que você vai ficar se questionando por que a gente não faz isso no ser humano? Poxa vida, se dá tão certo com o bichinho, se dá tão certo com a plantinha, pô, a gente tá sendo burro, a gente tá aqui nascendo doente, fraco, feio, a gente envelhece rápido, porque a gente é tonto, porque a gente já tem tudo aí. Então você vê que o que acontece com a ideologia? Ela faz com que você perca o fio da meada da ética. Você não percebe que a pessoa forte e a pessoa fraca são seres humanos iguais. Que a pessoa bonita e a pessoa feia são seres humanos iguais. Que a pessoa que com 30 anos parece que tem 50 e aquela pessoa que com 50 anos parece que tem 30, elas são iguais. Como seres humanos, elas merecem as mesmas coisas. Aí você começa a perceber aquela coisa, né? Olha só, o cara lá que é favelado, o filho dele também tem problema, ele já nasceu na genética dele e já tá engenhado. Por quê? Porque o cara se alimenta mal, porque o cara cheira, porque o cara fuma. Como se o rico não cheirasse, não fumasse, não tivesse vício nenhum. Só que o vício do rico não é transmitido geneticamente para os seus filhos, não é mesmo? Mas o do pobre é. O que é isso? É eugenia. E muita dessa ideologia que faz com que haja essa separação do rico e do pobre é disfarçado como ciência. Há algum tempo atrás, no Facebook, eu tinha entrado, não sei se eu pedi para entrar, se me convidaram, para um grupo ali que tinha uns nomes ali que parecia ciência, que eu nunca tinha ouvido falar. Uma coisa era etologia, que eu nem sei o que é. E aí um outro negócio que eu nem vou falar, porque senão é capaz de gente começar a querer procurar. E aí o que eu via? Pessoal falando aquelas coisas do tipo... Olha só, pesquisador fulano de tal, no ano de 1900 e não sei quanto, ele tinha escrito uma matéria que não foi aceito no meio acadêmico. Ele fez uma pesquisa que o meio científico ignorou. E todas essas pesquisas, todos esses artigos, eles eram estritamente eugênicos. E as pessoas que defendiam, elas defendiam o quê? A verdade. A verdade. E qual é a verdade? A verdade que ele sabe? A verdade que ele descobriu? Não. É uma verdade superior. É uma verdade que vem de Deus, porque existe uma verdade. Existe alguma coisa superior a todos nós que mostram o caminho a ser seguido. E engraçado que todas essas verdades eles sempre levam à injustiça, à desigualdade. Eu nunca vi uma verdade eterna chegar à conclusão de que as pessoas são iguais, que as pessoas merecem ser tratadas do mesmo jeito. Eu nunca vi, pode ser até que tenha, mas eu nunca vi. E é por isso que é preciso ter, em termos de ideologia, uma coisa chamada ética. E é por isso que eu defendo ideias como de Mesários, como de Althusser, acho que principalmente de Mesários, de você criar ideologias que sejam libertadoras, ideologias que sirvam para suportar uma mudança na sociedade. Porque o ser humano ele sempre tem essa questão de achar, de ter alguma coisa na tua cabeça que o norteie como algo normal. A gente vê isso, por exemplo, quando acabou toda a questão de Guerra Fria,
que na cabeça do inconsciente da maioria das pessoas se tornou normal, a ideia é neoliberal. Tem que ter controle de gastos, todo governo não pode gastar mais do que recebe, todo governo precisa fazer o superávit primário, todo governo ele tem que ficar enxuto, porque senão ele fica dando gasto, aí vai sobrar nas costas da população, a população é que paga. E aquela pessoa que tem educação gratuita, a pessoa que tem saúde gratuita, a pessoa que tem um monte de coisa gratuita, na verdade ela só tem gratuita porque alguém está pagando, e esse alguém é você, não importa que você seja a pessoa que vá lá se aproveitar, ou seja um beneficiário disso, mas é você e na verdade não é você, entendeu, amiguinho? Porque um sistema de suporte, de beneficiamento social para aqueles que são os mais pobres, não é nas costas da classe média, nem da classe média, isso se você for da classe média, mas é da elite. Por que da elite? Porque a elite, se a gente voltar aqui o vídeo um pouquinho, a elite é aquele que teve a mais-valia, aquele que lucrou com o seu trabalho, você, pobre coitado, que está aí apertado, aquele que não está apertado porque foi você que deu din-din para ele. Então, você ter de repente uma elite que esteja proposta a dividir parte da sua riqueza com os menos afortunados é uma ética mínima. Porque não vem com essa conversa. É com o meu esforço, com o seu esforço. É igual essas pessoas que estão querendo abrir o comércio. É com o seu esforço? Então faz o seguinte, meu filho. Abre a tua lojinha e fica só você trabalhando na sua lojinha. Abre a tua padaria, a tua fabricazinha e fica só você fazendo tudo. Aí você vem dizer que você ganhou o seu dinheiro, você enriqueceu pelo seu próprio suor. Agora, se tiver uma única pessoa te ajudando, se você não pegar o todo de riqueza que você gerou no final do dia e dividir por igual com essa pessoa, se quiser separar dinheiro de aluguel, de água, de luz, de telefone, de imposto, tudo bem, mas pega o lucro, divide por igual e não paga salário. Aí se você enriquecer, você vai enriquecer e o outro vai enriquecer também. Aí vai ser por mérito próprio, por esforço próprio. Isso se vocês dividirem as tarefas por igual. Porque você chegar pro cara e falar faz isso, faz aquilo, faz aquele outro, não faz de você uma pessoa que tem mais merecimento do que o outro que está ali se ferrando fazendo. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Foi um vídeo mais pesado. Fazer o quê, né? Se você gostou, dê o seu joinha. Se você não gostou, dê o seu joinha para baixo, mas dê alguma coisa, né? Coloca aqui o seu comentário. Veja o que você acha desses rumos que estamos tomando. Eu acho que, paulatinamente, eu estou ficando cada vez um pouco mais radical. E radical não de ser agressivo, mas radical de ser radical em ideia. Ir na raiz das ideias. Veja se isso é agradável para vocês ou não. Eu acredito que não seja agradável para muita gente. Mas enquanto ninguém estiver me dando um feedback negativo, eu vou continuar fazendo isso desse jeito. E é isso aí, cara. Se você está gostando dos rumos, está curtindo o que a gente está fazendo, então curta aqui o canal. Aí badala o sininho ali, que é para você poder receber a notificação quando chegar novos vídeos. Eu teve um tempo aí na semana passada que eu fiz vídeo todo dia da semana, mas eu não vou fazer isso porque igual esses dias agora eu parei, porque eu tava com trabalho, e quando eu tô com trabalho, vídeo de YouTube não me sustenta não, então eu não vou ficar fazendo não. Tá, beleza? E quando eu puder eu faço, e porque eu quero fazer alguma coisa que tenha alguma relevância. Porque para ficar fazendo coisa para encher linguiça também, tô fora. E é isso, cara. Tem aqui embaixo, né? Você vai ver os links das minhas mídias sociais, você pode me seguir, você pode olhar lá o que eu tenho, o que eu faço. E aí vocês vão ver, né? Igual eu coloquei lá no começo, que eu sou ilustrador e sou animador. Vocês vão ver que tem desenho, que tem animação, que tem vídeo, tem alguma coisa. Muito legal, e de repente você fala assim, nossa, que desenho legal que esse cara fez. Eu queria tanto ter um quadro desse cara dentro de casa, um pôster ali para deixar no meu quarto. Queria tanto que isso aqui estampasse numa camiseta para mim. Gente, seria tão legal, de repente, já pensou se eu pudesse ter alguma coisa desse cara? Você pode ter, meu amigo, sabe por quê? Porque embora eu tenha todo esse discurso marxista, nós vivemos no mundo capitalista e eu também dependo do capital. Então, como bom capitalista que eu sou, eu tenho uma lojinha com produtinho baratinho, legalzinho, exclusivinho para você comprar. Fica lá no Colab, vocês vão ver aqui o link e eu também coloco aqui uma imagenzinha aqui da página. Tem umas coisas muito legais, você me ajuda desse jeito.
E é isso aí, cara. Aqui, depois que eu fiz o meu merchandising, né? Agora a gente pode então se despedir. Fiquem com Deus, né? E juízo, criançada. E não fiquem ofendidinhos com as coisas que o titio Flávio fala. O titio Flávio só fala pro seu bem, tá bom? Tchau!